A gente falar de outra competição que a gente está chegando, que ainda foi no primeiro semestre, mas é muito importante, antes do Brasileirão e da Sul-Americana, que é a decisão da Copa do Brasil. Então, um momento crítico, até na história do Fluminense, porque era um adversário que não tinha tradição, apesar de ter um time forte, muito mais forte que o Sim, Santo André, que venceu o Flamengo no ano anterior. Vários nomes ali vingaram, exato, isso que eu ia comentar. né? Você lembra? Lembro, Christian, Mossoró, acho que Hever, o Hever, Vitor Goleiro, né? Vitor, goleiro. Mas Tinha o menino Léo, atacante, que era bom também, que jogou no Guarani. jogadores que de alto nível, né? Teve oba-oba de vocês, do Fluminense? Não tô falando de você, que você tá sempre concentrado, mas você acha que o grupo poderia ter entrado mais focado se não tivesse tido talvez a conquista do Carioca, o grupo teria se cobrado mais pela Copa do Brasil ou não? Sua avaliação. Não, eu acho que não. Acho que não teve oba-oba. A gente tava focado. Nós perdemos o primeiro jogo de 2-0 num campo que não era muito bom, assim, para uma final de Copa do Brasil. Então eles sabiam jogar lá, eram muito fortes. Era um time muito, muito bom, né? Não tem o que falar. Mas vocês sabiam que iam esperar uma pedreira lá, né? Vocês sabiam que o time, Sabia. apesar de não ter jogadores famosos, consagrados, era um time bom, vocês sabiam disso. Sabia. Mas uma coisa que eu acho que foi muito também determinante, eu acho que era não ter o Maracanã, né? A gente não ter feito a final no Maracanã, eu acho que fez muita falta, né? O Maracanã tem uma identidade com o Rio muito forte, né? Com o Fluminense também. E o peso, né, de jogar uma final de Copa do Brasil no Maracanã, pô, para mais de 50 mil pessoas, um campo muito grande, que o time jogava muito bem, né? Jogava muito bem no Maracanã, com campos, ainda tinha diferença de dimensões, né? Então era um campo muito grande. A conquista da Taça Rio ainda foi no Foi, Maracanã. A conquista da foi. Taça Rio foi lá. Depois é que a reforma teve a interdição e ficaram o ano inteiro sem jogar no É, Maracanã. E a então, decisão da Copa do Brasil em São Januário. São Januário, O eu que não acho tem que. nada a ver com o Fluminense. Então, Com todo perde um pouco, respeito né? a São Com Januário com o certeza. Vascaíno presente aqui, Não é, tem mas é a nada a casa do ver. Vasco. Se fosse o Vasco, provavelmente teria conseguido Ganharia? reverter o Sim. placar. E a gente não conseguiu. Um jogo que nós martelamos muito e a bola não entrou. A bola não entrou. Se tivesse entrado a primeira, talvez até viesse o segundo gol. Mas, cara, o Vitor fechou o gol, literalmente, e a gente não conseguiu essa conquista. Foram mais de 30 bolas alçadas à área. Entre diversos chutes, diversas oportunidades, não só jogando a bola na área, Foi muita foi pressão. ataque contra a defesa. Eles tiveram uma chance numa saída do goleiro, mas nada. Foi Fluminense o tempo inteiro, mas o gol não saiu, né? Naquela decisão contra o Paulista. Chegando ao brasileiro, essa decepção grande, imagino que para vocês tenha doído bastante, né? Não vou confessar que na época fiquei muito feliz. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo, na época era adolescente, então torci contra bastante. Mas um time com amplas condições de conquistar o Brasileirão. O que a gente viu aqui, ainda mais. Saiu o Felipe, mas entrou o Pet, né? Chegaram a jogar juntos, mas muito pouco. Um time com total. O Pet já chega também daquele jeito, né? Dele, né? Tava muito bem. Ainda não tinha envelhecido, porque no Flamengo ele já tava com 37, tinha que provar que ele podia. No Fluminense ele chega como grande estrela, depois de jogar muito no Flamengo e no Vasco. Como é que foi essa recepção dele lá, seu primeiro contato com o marrentinho sérvio, né? O Petkovic? Foi muito bom, cara, foi muito bom, assim, o Pet é um cara diferenciado, né, Muito. culturalmente, pô, um cara muito inteligente, tanto é que também reflete dentro de campo, né, a visão, a leitura de jogo que ele tem realmente é diferenciada, então foi um prazer, assim, também poder ver o Pet jogar ali e aprender muito com ele. Teve a discussão quando ele chegou quanto a estrelas, né? Ele e Felipe, da 10, né? Acabou que o Felipe ficou com a 10, mas não ficou no time, então o Pet pegou 8, mas depois ficou vaga. Vocês três são chatos, né? Em geral, exigentes. É que o Felipe também é bastante reclamão, né? Que nem o Pet é. Então, todos são assim, meio assim. Como é que o grupo. Como é que você vê a importância de um cara assim no grupo, para ser a referência do grupo? Porque muita gente fala do lado negativo, mas eu acho que tem um lado também de exigência, de chegar junto à diretoria, de cobrar, que
soma pros garotos. E o Felipe sempre escorou muitos garotos. Sim. O Pet também. Você não vê dessa forma? Você sempre conseguiu enxergar esse copo meio cheio? Sim, com certeza. Eu acho necessário num grupo com mais de 30 jogadores, tem que ter o que treina mais, o mais dedicado, o que cobra, o que reclama, né? Então, porque isso faz com que todo mundo esteja num estado de alerta maior, esteja mais ligado, mais concentrado. E como você falou bem, assim, até essa cobrança com a comissão técnica, com a diretoria de pagar o salário em dia, de melhorar a estrutura, de às vezes conseguir uma premiação melhor. Então, esses líderes era muito importante pra gente, né? A gente tinha um baita capitão, que era o Marcão, como pessoa e como capitão era fora de série. Tá jogando muito tênis. Tá jogando também? Muito tênis. Lá, meu vizinho, jogando muita bola. Ninguém tá ganhando dele, não. É mesmo? Quando tiver no Rio, avisa. Sabe. Não, eu vou correr de vocês estão muito viciados. Mas era um grupo que tinha suas lideranças, assim, também muito forte, muito marcante. O Tuta era uma baita referência, Fabiano Heller, baita zagueiro, e o cara era um líder da maneira dele, todo mundo tinha um respeito muito grande por ele. O Kleber, goleiro, também é um cara de um outro nível, assim, de intelectual, de postura. Sério? Nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Kleber é muito gente boa, assim, um cara muito legal. Então, o time tinha essas lideranças, assim. Cascudo. Tinha essa divisão das lideranças, né, principalmente entre os mais experientes, com personalidades bem diferentes, mas que tinha essa coisa em prol do grupo, que é melhor pro grupo, e assim fazia. Além do Diego Souza, o jovem Alex, atacante surgindo. Alex, tinha o Alan, que era muito bom jogador também, Alan Cabeção. Tinha alguns. Rodrigo Tiuí, tinha Xerém. muito bons jogadores da base, né? Porque às vezes tem muitos jogadores da base, mas nem sempre é no nível que se espera, né? E no nível que tem que ser para, de fato, o jogador ajudar o time profissional. E lá no Fluminense tinha muitos. Me chamou um pouquinho a atenção, que eu não lembrava, que tinha questão de salário já na época, no Fluminense, mesmo com a Unimed, mesmo com todos esses... Tinha, porque nessa época, a Unimed não pagava o salário de todo mundo. Pagava os principais jogadores. Bem lembrado. Então tinha uma parte do elenco que recebia pelo Fluminense e às vezes atrasava um pouco. É verdade. Mas 2005 foi menos, 2004 teve mais atraso, mas 2005 foi bem menos. Bem lembrado essa situação. Brasileiro, vocês entraram como um dos favoritos, vocês se viam como um dos favoritos, vocês achavam que vocês podiam conquistar o Brasileiro? O que houve ali? Que no fim foi uma boa campanha, uma campanha de Libertadores, mas... de Libertadores, de brigar por Libertadores. Até a partir da 9ª rodada fica mais intensa essa disputa. Mas como é que você viu aquele Brasileiro? O que você lembra? Eu lembro que sinceramente eu não lembro assim como era uma expectativa assim da gente no começo do campeonato, mas eu acho que era uma expectativa de Libertadores, assim, de mais do que conquistar o título. Apesar da gente ter um time muito bom, mas os times de São Paulo também eram muito fortes, né? O próprio São Paulo, Corinthians, que foi o campeão. Timaço do Corinthians. Timaço. O Inter tinha um time muito forte também. Teve a questão do escândalo de arbitragem também. Teve. Acabou que o Fluminense nessa se deu bem, porque os jogos... Então, olha como as coisas são curiosas, né? Se deu bem, mas parece que se deu mal. Por quê? Porque a gente tinha empatado um jogo em Caxias contra o Juventude e ganho um jogo em Volta Redonda com o Brasiliense. E acho que teve mais um jogo, não tô lembrado, acho que foram 3 jogos que a gente teve que jogar de novo. No total dos jogos, a gente fez 1 ponto a mais do que tinha feito na rodada normal. Sim, eu lembro que o saldo positivo. Mas a gente não ganhou do Brasiliense em casa, e isso pegou mal. E isso parece que deu uma sensação de frustração, assim, de que, não foi... Mais do que o resultado, né? Mas mesmo a gente tendo feito 1 ponto a mais nos 3 jogos, ficou uma coisa de cobrança, de pressão, por não ter ganho do Brasiliense. E você acha que isso pesou ali na... Não acho que isso foi determinante, assim. Em termos de disputa de título, o que acontece? A gente estava próximo, e aí com esses jogos o Corinthians dispara. Então isso pra gente ficou, agora realmente o título ficou um pouco mais distante,
Mas não dá pra botar na conta desses jogos aí, né? Principalmente do Brasiliense. Tentando achar aqui exatamente os jogos que foram, se não me engano, 2, tá? Na minha pesquisa, na minha memória, 2 jogos, e Juventude e Brasiliense. Pode ser. De repente a gente perdeu pro Juventude lá e ganhamos do Brasiliense em Volta Redonda. E aí, com as voltas do jogo, a gente ganhou do Juventude lá, em Caxias, e empatamos em Volta Redonda. Isso aí. Pode ser, dá um Perfeito. ponto a mais. É isso aí. Né?